Olá, tudo bem? Como é que está você? Como é que está a vida? Como é que está a sua vida com Deus? Espero que esteja bem. Já orou hoje? Que bom, que maravilha. Essa semana me perguntaram se ser rico não provinha do Senhor. E me fez ainda um questionamento se os ricos entrariam no reino de Deus. Certamente essa pessoa estava falando daquela passagem do jovem rico, né? Mas aquela passagem não se está falando exatamente de riquezas. Por que eu vou dizer isso? Vamos lá. Essa passagem está... eu vou ler ela aqui no livro de Lucas. Ela tem Lucas, Marcos e Mateus. Mas eu vou ler aqui Marcos, então. E pondo-se ao caminho, ocorreu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfraudarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Ainda lhe falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e toma a cruz e me segue. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. O que é que nós estamos vendo aqui? Um homem que cumpria todo o mandamento, e o texto bom de se ver aqui é que Jesus diz que, olhando para ele, amou, porque viu tudo que ele disse era verdade, que ele guardava aquilo desde a mocidade dele. Mais à frente, isso perturbou os discípulos de Jesus, né? Porque os discípulos ficaram: nossa, tem que deixar tudo, tem que largar tudo. O problema do jovem não era aquilo. Jesus não está falando diretamente aqui de riquezas, está falando de desejo do seu coração, daquilo que te apega. No caso do jovem, eram os bens que ele possuía. Por isso que Jesus lhe disse: ainda lhe falta uma coisa. Ele era muito apegado aos bens que ele possuía. No caso do jovem, eram os bens que possuía. No seu caso, pode ser um relacionamento que você coloca à frente do Senhor. Pode ser pequenas coisas do nosso dia a dia. Tem coisas que a gente diz que isso aqui eu não largo por nada. Quando, na verdade, aquilo está te atrapalhando com Deus, está te atrapalhando de ter uma vida com Deus. Pode ser, sabe o quê? Parece mentira, mas pode ser aquele videogame que você não para de jogar. Pode ser aquelas roupas que você sabe que não é uma roupa decente para você usar. Até mesmo você não se sente bem, mas você não larga. Para uns pode ser bebidas, para outros pode ser drogas, para outros pode ser fofoca, para outros pode ser mentira, para outros pode ser adultério. Tudo aquilo que te atrapalha de seguir adiante com Deus é o que você tem que tirar, é o que você tem que largar, é o que você tem que parar de fazer para seguir o Senhor. No caso do jovem rico era a riqueza, mas ele não está condenando a riqueza em si, embora no texto seguinte diga assim: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, qual difícil é para o homem que confia na riqueza entrar no reino de Deus. Opa, a palavra já mudou. Para o homem que confia na riqueza. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha de que entrar um rico no reino de Deus. É mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o homem que não larga as suas vontades. O homem que não larga a sua confiança no que tem.
não é exatamente riqueza. Por que não é exatamente riqueza? Porque mais à frente, no versículo 29, ele vai falar uma coisa muito engraçada. Na verdade, muito interessante. Eles fizeram uma pergunta ao Senhor. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pai, mãe, irmãos, pai, mulher, filhos ou campos por amor de mim e do Evangelho, vírgula, que não receba 100 vezes tanto. Opa, peraí, não estou entendendo. Primeiro Jesus mandou largar a riqueza e agora está dizendo que vai receber 100 vezes mais? Mas como assim? 100 vezes mais? Ah, mas está falando da vida eterna, né? Está falando da vida após a morte. Não. Já neste tempo, versículo 30, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo. Em outras traduções, você vai dizer já nesta vida, em casas, irmãos, irmãs e mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Então ele faz uma distinção. Olha, ele vai receber 100 vezes mais tudo que perdeu já neste tempo. E no século futuro, a vida eterna. Então não há uma condenação para quem tem riquezas. Há uma condenação para quem tem apego às coisas que tem. No caso do jovem, como eu falei, era a riqueza. No seu caso é o quê? O que está te atrapalhando de servir a Deus? O que está te atrapalhando de seguir adiante? De tomar a tua cruz, de seguir diante do Senhor. Se a riqueza fosse condenado, ela não seria dada por Deus, ela não seria um dom de Deus. Em Eclesiastes 5, versículo 19, se não me falha a memória, mas eu sei que é em Eclesiastes 5, ele diz o seguinte, que tudo que o homem adquiriu de bens e de riqueza é dom de Deus. Então, o resumo do versículo é isso, que todo bem que você adquiriu, riquezas, e ele deixa claro, bens, foi dom de Deus. Porque Deus daria algo para alguém na qual ele não aceita como termo para poder entrar no reino celestial? Então, mais uma vez eu digo, o que se está falando aqui não é de riqueza. Muita gente usa isso para dizer que o cristão tem que ser pobre, que o cristão isso, aquilo. Ei, para com isso, muda esse pensamento, isso não tem nada a ver. O que você não pode é ter apego às coisas que você tem. Eu mesmo conheço pessoas que têm um fogão em casa, se comprar um outro fogão, o fogão que tem, ele coloca para vender, mas não dá para ninguém. Tem uma bicicleta em casa, comprou outra, a bicicleta tá lá, velhinha, acabada. Ele não dá para ninguém. Às vezes tem pessoas que compram as coisas novas, pegam as velhas e deixam num canto, vai amontoando, vai juntando, tá tudo lá guardado e não tem coragem de dar a alguém aquilo ali, de doar. É tão apegado que fala, eu ainda tenho a minha roupa dos meus 15 anos, a pessoa já está com 65. Não estou entendendo, não deu para alguém vestir, está lá se acabando, está lá tendo um cuidado lindo, maravilhoso, talvez já esteja até dando para usar ainda, usável, mas não entrega para alguém. Fica guardando isso no coração, como uma lembrança que não pode esquecer, que não pode perder. Porque foi meu primeiro carro, porque foi a minha primeira moto, porque foi meu primeiro isso, primeiro aquilo. Ei, a sua primeira conquista não vai ficar parada na primeira conquista, virão outras. Agora, o quão você está disposto a desapegar das coisas para seguir ao Senhor? Sabe aquele sentimento que te atrapalha, que te machuca? Sentimento, seja ele de raiva, de inveja, de vingança, seja um sentimento dolorido, seja uma mágoa, seja um perdão para liberar, um perdão para pedir. Ei, se isso está te atrapalhando de seguir ao Senhor, de servir ao Senhor, de que você se sinta realmente filho, filha de Deus, abre mão desse sentimento. Desapega disso aí. Segue ao Senhor. Conselho básico de vida. Talvez isso que você está segurando, isso que você está carregando com você, esteja até mesmo te adoecendo. Por que você vai ficar segurando isso, guardando isso, se apegando a isso? Então,
Se alguém vier com esse texto para você, dizendo que não pode ser rico, que não pode ter bens, está totalmente errado. O caso do jovem aqui era a riqueza que ele possuía, eram os bens que ele possuía. No seu caso, é o que está te prendendo de servir a Deus? Ou de voltar para o Senhor? De voltar a colocar o seu joelho no chão, buscar como buscava antes, de dizer: Pai, eu estou aqui, ouve teu filho, ouve tua filha. O que é que está faltando na sua vida para isso? Decide hoje, toma uma decisão. Você acha que não já está bom demais não? A vida que você teve, a vida que você passou, a vida que você viveu, tudo que você já passou, já aproveitou demais a vida. Aproveita que você ainda tem saúde, aproveita que você ainda tem as duas pernas, tem os dois braços, ou até mesmo você que, passou por uma situação que talvez você nem tenha isso que eu estou falando, mas você ainda tem vida. Deus sabe do seu sofrimento, sabe da tua luta, sabe da sua dificuldade de seguir a Ele, mas a palavra de hoje é: larga aquilo que está te atrapalhando de seguir ao Senhor e toma uma posição de seguir. Toma a tua cruz e siga. Eu quero que você tenha um excelente dia e que o Senhor possa cada dia mais abençoar você e a sua família. Fica com Deus e que você seja ricamente abençoado em nome de Jesus.